Olá, turminha, boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais uma aula hoje é dia 15 de 4 de 2020. Tia Marielle quer começar essa aula parabenizando todos aqueles que fizeram a campanha, né, de conscientização do cerol. Estão todos de parabéns, campanhas lindíssimas, e quem ainda não fez, me manda, tá bom? Tia Marielle vai começar hoje, nós vamos falar sobre o spot. O que é o spot? Spot é aquele áudio que nós escutamos das campanhas de conscientização. A gente vai colocar aqui a de vacinação, que é uma campanha que está lá na nossa apostila. E aí, você vai escutar o áudio pelo QR Code, acessar. E aí tem uma pessoa que fala, vou dar uma dica. Essa pessoa, todo mundo gosta dela no final do ano, hein? Que ela traz presente. E aí, você vai responder essas perguntinhas e desenhar essa pessoa, né? Que você vai escutar através do QR Code, tá bom? Isso em português. Depois, nós vamos para a história, continuar falando sobre os idosos. Agora, nós vamos falar deles numa tribo indígena, que esses idosos, eles têm a tradição, né, de passar para as pessoas e para as crianças daquela tribo a cultura da pesca, a cultura da caça, né, à natureza, de se pintar o corpo, das datas comemorativas, que aquela tribo faz parte. E aí, quando é uma pessoa de idade, eles são chamados de anciãos. E esses anciãos, eles dão muito conselhos, né, para as pessoas mais novas, quando estão com dificuldades. E aí você vai ler esse texto e, grifa as partes que você mais achar mais importante. Pode ser de marca-texto, se você tiver, ou de lápis de cor, tá bom? E aí você vai grifar essas partes que você achar mais importante na sua leitura e responder essas duas perguntinhas. Depois, nós vamos falar da população idosa no Brasil. O Brasil tem muitos idosos e a população dele cresceu e a das crianças diminuiu, porque as famílias hoje são menores, não é mesmo? Então, mas esses idosos, eles têm que ter um atendimento médico, né? Eles têm que ter atividades para ajudar, para auxiliar eles, para eles, né, distrair a cabeça, fazer atividades físicas, como a hidroginástica que está aqui no livro, que é muito boa porque ela não tem impacto, né, para esses idosos. E aí, depois a gente vai ler o texto Um Ônibus de Respeito. A Paulinha e a sua mãe, ela tá pegando o ônibus, né? E aí, de repente, ela falou: mãe, por que esses ônibus têm cores de assentos diferentes? E aí a mãe dela foi explicar que esses assentos diferentes são para aquelas pessoas que são assentos preferenciais. Mas o que são esses assentos preferenciais? São para aquelas pessoas grávidas, com criança de colo, idoso, deficientes, né? Que tem nos ônibus, nos trens, e aí que são destinadas. E durante a viagem, chega uma senhora, e aí ela vai, se levanta e para a senhora sentar, né? E aí você vai responder 3 perguntinhas sobre esse texto da Paulinha. E aí pergunta, essa atitude que a Paulinha fez foi uma atitude legal? Aí você vai responder, tá bom? Depois também tem um outro texto falando respeito é bom e eu gosto. Os idosos, a gente sabe que nós devemos respeitá-los, né? Por eles serem mais de idade, né? E aí nós temos também eles têm, né, o direito de assentos preferenciais nas filas, eles têm assentos reservados, vagas em estacionamentos para eles. Por quê? Porque tem uma lei que ampara todos esses idosos, né? Então a gente não pode maltratar, temos que respeitar, isso sim, tá bom? Façam as atividades com muita atenção, leia, grifem aquela parte que você achar legal, que você achar importante. E aí, qualquer dúvida, a tia Marielle tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijinho, tia Marielle continua com muita saudade. Que Deus ilumine logo, logo o espaço. Beijinho.